dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Em Pauta, seu programa de entrevistas aqui na UERN TV. Muito prazer, eu sou Letícia Oliveira e estamos ao vivo pelo youtube.com/UERN-TV e também no canal 23.1 da TCM. No programa de hoje iremos falar sobre as atividades de extensão nas universidades, em uma conversa com o pró-reitor de extensão da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Esdras Marquesan. Bom dia, Esdras, seja bem-vindo. Bom dia, Letícia, bom dia a todos e todas que nos assistem. É uma alegria poder participar do Em Pauta, esse programa tão importante da UERN TV. É uma alegria para a gente também estar recebendo você hoje, Esdras. Vamos começar falando sobre o seu papel enquanto pró-reitor. Certo. Desde setembro do ano passado, eu estou na Pró-Reitoria de Extensão, na gestão da professora Cecília, reitora, professor Chico Dantas, vice-reitor, junto com a equipe da PROEX, da Pró-Reitoria de Extensão, que tem a função de administrar, de gerenciar e acompanhar a implantação, a execução da política institucional de extensão da UERN, seja por meio de projetos, programas, ações e também de apoio às unidades acadêmicas, que são as faculdades e os campi. Então, é por meio da PROEX que os departamentos, as faculdades têm um suporte, têm um apoio, têm a orientação em relação às práticas extensionistas na universidade em todos os seus campi, nos 6 municípios onde a UERN está presente hoje: Mossoró, Natal, Pau dos Ferros, Açu, Caicó e Patu. Então, em resumo, esse é o papel da Pró-Reitoria de Extensão. Nós que estamos dentro do meio acadêmico, enquanto estudantes e professores também, costumamos falar que os 3 pilares da universidade é a extensão, a pesquisa e o ensino. Você pode fazer uma diferenciação entre os 3? Sim, é importante falar sobre isso, Letícia, porque realmente quando os estudantes entram na universidade, sempre digo que muitos entram na universidade sem entender o que é a extensão. Quando se fala do ensino, de imediato você já imagina o trabalho que é feito em sala de aula. Você fala de pesquisa, imagina dos projetos de pesquisa, dos trabalhos em laboratórios. E quando se fala em extensão, aí às vezes surge a dúvida, o que é isso? A extensão é essa relação da universidade com os outros setores da sociedade, com a comunidade. Quando a universidade vai a um bairro, a uma escola, a uma associação de moradores, realizar um trabalho de forma conjunta com esse público, seja por meio de prestação de serviços, seja por meio de projetos, de programas. Então, eu costumo dizer que muitas vezes a extensão é o único braço do Estado, em alguns lugares. Quando você chega em um bairro que ele não tem serviço de lazer, de saúde, de segurança, mas você tem um projeto de extensão acontecendo lá com crianças, com idosos, com adultos. Então, é o Estado, já que a universidade ela é do Estado, ela é pública, então esse é muitas vezes o único braço do poder público junto a essa população. Então, é muito importante para os estudantes que chegam à universidade conhecer a extensão e vivenciar a extensão. Então, agora as universidades brasileiras estão com o desafio de implantar as unidades curriculares de extensão, que é a curricularização da extensão, que foi pensada exatamente para garantir que nesse processo formativo de todo e toda estudante de cursos de graduação das instituições, ele tenha que passar pela experiência da extensão. Porque antes você não precisava, você podia terminar o seu curso sem participar de nenhuma atividade extensionista. Agora, com a curricularização, todo e qualquer aluno de instituições de ensino superior tem que passar por essa experiência da extensão, que é uma experiência que contribui de forma muito interessante e muito importante para a formação cidadã e profissional dessas pessoas. Esdras, e qual é o papel da extensão ali na formação do estudante? Como a extensão ela é quem mais vai estar nesse contato direto com a comunidade, então é por meio da extensão
que o aluno que está acostumado com a sala de aula, com os muros da universidade, ele se depara com diferentes realidades e ele encontra formas de como, enquanto profissional, eu posso contribuir para a transformação dessas realidades e como esse público externo pode contribuir também para a melhoria da minha formação. Então a extensão, ela hoje ela é exercida, ela é pensada como uma atividade de mão dupla, né? Algumas pessoas, antes se falava muito da extensão como atividade assistencialista, né? Aí vamos para aquele bairro pobre oferecer um sopão, né? Levar tal serviço. E as universidades, os pesquisadores da extensão foram sempre batendo nessa tecla de que a extensão efetivamente ela não é isso, ela é essa atividade de mão dupla, né? Em que há uma construção de conhecimento, de saberes, mas em que todas as partes participam. Então, a universidade participa com a sua contribuição, a comunidade participa com a sua contribuição e juntas elas promovem mudanças em suas realidades. Esdras, a gente sabe que os projetos de extensão ali, eles são uma conexão, né, entre a comunidade e entre os estudantes. Mas como é que tem sido feita essa conexão entre o meio acadêmico e a comunidade? A gente sabe que existe, mas de que forma? Quais são as atividades? Pronto, os projetos, as ações de extensão, como é que dentro da universidade, como é que elas funcionam? Todo ano a Pró-Reitoria de Extensão lança um edital, né, um edital de carga horária, em que professores e técnicos que têm alguma ideia de ações extensionistas submetem suas propostas. Essas propostas elas são avaliadas por uma equipe de avaliadores da UERN e de fora da UERN, e aquelas propostas aprovadas são apresentadas aos departamentos que garantam a carga horária para aquele professor, para aquele servidor coordenar aquelas ações. Com base nisso, aprovada a proposta, ele seleciona os estudantes, né, e começa a atuar com aquelas atividades que foram planejadas para aquele projeto. Sendo que toda proposta ela tem de apresentar qual o público atendido ou qual o público participante dessa ação. Eu não posso propor uma ação de extensão pensando somente no público da universidade. Não, a extensão tem de pensar nesse público externo, né? E aí cada professor, professora, técnico vai definir qual o público que quer atender com aquele projeto. Só que para ampliar esse apoio aos departamentos, o que a PROEX iniciou? Ela iniciou um trabalho de mapear algumas entidades do terceiro setor, fundações, associações, né, cooperativas. Então nós começamos a fazer convênios da universidade com essas entidades para que a gente possa apresentar aos cursos uma espécie de portfólio, né? Dizer, olha, nós temos X entidades conveniadas e vocês podem entrar em contato com essas entidades para saber se a sua ideia de projeto casa com alguma necessidade dessa entidade. Então a gente tem trabalhado isso para ampliar essa relação com os demais setores da sociedade. Esdras, atualmente você está envolvido, né, com Vozes do Semiárido, que é um projeto de extensão da UERN. Você pode contar um pouquinho sobre esse projeto? Qual seria a finalidade? Como tem sido aí a introdução dentro da comunidade? Sim, o Vozes do Semiárido é um projeto que eu coordeno enquanto professor do curso de jornalismo da UERN. Ele é oriundo de outro projeto que eu coordenava junto com o professor Fabiano Moraes, que é o Hiperlab, Laboratório Narrativo Hipermídia, que agora a gente está trabalhando para ver se transforma em laboratório de pesquisa e extensão. E o Vozes do Semiárido ele procura qual é o objetivo? Criar um portal de conteúdo sobre o semiárido, entendendo que é muito importante que as pessoas conheçam essa região do Brasil, o semiárido, conheçam as histórias do semiárido, conheçam as pessoas e também enxerguem o semiárido como esse espaço diverso e plural que ele é, e não com a ideia de que quando você fala em semiárido é só seca, é só agricultura. Não, a gente quer mostrar que no semiárido há ciência, a pesquisa, tecnologia, saúde, educação, tudo, né? Então,
O que há alguns anos começou a ser feito, por exemplo, com a Amazônia, e hoje se fala sobre a Amazônia em todo o mundo, a proposta do Voz do Semiárido é ampliar a discussão, a visibilidade sobre o semiárido brasileiro, para que as pessoas conheçam mais as histórias, os resultados do semiárido. Então nós iniciamos o projeto com a produção de uma série audiovisual aqui com a UERN-TV e com a parceria da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar. A primeira temporada ela já está sendo exibida, já foi exibida em algumas TVs, aqui na UERN-TV, está disponível no canal da UERN-TV no YouTube e estamos agora finalizando a segunda temporada dessa série audiovisual. Então vamos fechar o ano com 2 temporadas dessa série. Temos um podcast também e para 2023 nosso principal desafio é conseguir colocar no ar esse portal, que tanto vai ter a série, vai ter podcast, vai ter reportagem, que vai ser um portal laboratório para os estudantes, não só dos cursos da UERN, mas de outras universidades localizadas no semiárido. Esdras, eu vejo esse projeto de extensão como muito importante para a gente estar quebrando alguns estereótipos, né, que são colocados, coisa que você acabou de falar. E eu vejo que existe sim uma movimentação nesses últimos tempos, principalmente, para a gente estar tentando aí trazer uma outra visão para a nossa área. Sim. E aí, Esdras, agora eu queria perguntar como é que os alunos podem fazer para se inscrever nos projetos de extensão? Como é que eles podem achar os projetos de extensão que estão disponíveis? Cada estudante deve procurar o seu departamento, seus professores, para saber quais os projetos que estão vigentes ou que serão apresentados naquele semestre. E aí procura a coordenação do projeto, demonstra o interesse e se inscreve como integrante desse projeto. Depois, a Proegos ela lança um edital de bolsas e parte dos projetos que foram aprovados, eles também passam a ter direito a uma bolsa, né? A gente está trabalhando para ver se amplia o total de bolsas, mas no momento, pelo menos uma bolsa, os projetos, nem todos, né? Aqueles que são contemplados com maiores notas, eles têm direito a uma bolsa. Esdras, muito obrigada. Um primeiro tempo muito esclarecedor. Hoje estamos conversando com o pró-reitor de extensão da UERN, Esdras Marquesan, sobre as ações de extensão desenvolvidas pelas universidades. Mas agora vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Educação, ciência, saúde, sociedade e muito mais informação para você. Os assuntos mais comentados da semana você acompanha no UERN-TV Notícias. Toda quarta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN-TV. O conhecimento te conecta a novas ideias, novas percepções, novas oportunidades. Que tal começar a semana conectado a um assunto novo? Toda segunda, uma faixa exclusiva de programação traz temas como educação midiática, cultura digital, gestão escolar, tecnologia e robótica. Nos conectamos para aprender, trocar e incluir. Faixa Conecta, toda segunda, 21h, no Futura. O Sobre Humanas é um programa quinzenal que conta com a presença dos professores Guilherme Paiva, Carla Cristine e Ailton Siqueira, além de ex-alunos dos cursos de Humanas da UERN. A cada edição é discutido um assunto relevante para a sociedade e que foi tema de mestrado. Programa Sobre Humanas, terça-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 da TCM e no YouTube da UERN-TV. O Futura faz 25 anos. Estamos de cara nova, mais modernos e atuais, mais próximos de você. Firmes com um compromisso, levar educação de qualidade para todos. Somos um espaço de troca. Cocriamos com nossos parceiros, educadores, com você. Celebramos as conquistas até aqui e seguimos otimistas por um mundo melhor. Juntos, despertamos futuros. Já estamos de volta com o programa Em Pauta, tanto no canal do YouTube da UERN-TV, como também no canal 23.1 da TCM. De antemão, já agradeço pela sua audiência.
Neste segundo bloco, vamos falar mais sobre as ações de extensão desenvolvidas nas universidades. Esdras, encerramos o primeiro bloco falando um pouquinho aí sobre o que seriam os processos de extensão. E agora vamos falar um pouquinho sobre as UCEs, né, que estão inseridas dentro das grades. E aí algumas pessoas ainda não sabem o que significa. Você pode explicar para a gente? Sim, Letícia. Importante essa pergunta, porque nós temos feito um trabalho de orientação à comunidade, né, mas é um tema relativamente novo. As UCEs, elas são as Unidades Curriculares de Extensão, né? Desde 2017, a universidade, a UERN, ela conta com uma resolução que institui a curricularização da extensão nos currículos dos cursos de graduação. O que é isso? Como eu falei antes, por entender que a extensão ela é fundamental nesse processo formativo do estudante, o Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Educação, o Fórum dos Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Ensino Superior já vinham colocando essa questão da curricularização em pauta há algum tempo, sendo que em 2018 o Conselho Nacional de Educação publicou, né, uma resolução, uma portaria instituindo a curricularização da extensão nas instituições brasileiras e dando um prazo para que as instituições se adequassem, né? A universidade ela já vinha pautando essa discussão há algum tempo, inclusive ela, entre as universidades, a UERN saiu na frente. A nossa resolução, como eu falei, vem de 2017, quando a resolução federal só viria em 2018. Então isso permitiu que a UERN se antecipasse nesse processo. Então, na época, era o professor Etevaldo Almeida, pró-reitor de extensão, fez todo esse trabalho junto à comunidade, explicando o que seriam as UCEs, como trabalhar as UCEs, para que os cursos começassem a atualizar os seus projetos pedagógicos. Então, o prazo dado pelo CNE ele encerra agora em dezembro de 2023. Então, por esse prazo, toda instituição pública de ensino superior tem de estar com todos os seus cursos constando a curricularização. Sim. Muitas universidades não estão ainda, né? Algumas universidades ainda estão fechando as suas resoluções. Na UERN, como nós podemos nos antecipar, então nós chegamos agora em outubro, dos 61 cursos de graduação, apenas 4 não estavam com a curricularização definida nos seus projetos. Então nós estamos trabalhando para até dezembro a gente conseguir atender a esse prazo. Então, o que são as unidades curriculares de extensão? Cada universidade tem a liberdade de escolher a forma que ela vai garantir a extensão no currículo dos cursos, porque quando a gente fala em curricularização da extensão, inserção curricular da extensão, é isso, é você incluir a extensão no currículo dos cursos para que o estudante ele tenha que passar por essa experiência extensionista antes de se formar. Na UERN, no modelo da UERN, foi instituída as unidades curriculares de extensão, que funcionam como um componente curricular atrelado a projetos de extensão, em que o aluno, naquele semestre, ele vai, assim como ele vai pagar outras disciplinas, ele vai ter de cumprir uma carga horária de UCE, de unidade curricular de extensão, junto a projetos de extensão. Então, só que como os projetos eles fazem essa relação da universidade com o campo externo, então esse aluno vai ter que atuar nessas atividades. Então, a gente entende que é interessante para a formação porque o estudante ele vai ter de pensar, vai ter de desenvolver formas de como dentro, por exemplo, do curso de jornalismo, eu posso contribuir com o desenvolvimento, com a melhoria de um trabalho que já é realizado numa fundação, numa associação, num bairro, em uma escola, né? Então, no semestre passado, nós tivemos alguns cursos com a primeira oferta de UCE. Então, nós estamos agora, a universidade, numa etapa de acompanhar a execução das unidades curriculares de extensão e, por meio desse acompanhamento, identificar problemas, bons resultados, cases de sucesso, necessidades de ajustes. Para quê? Para que a gente possa
depois avaliar com a comunidade as necessidades de uma atualização na resolução que institui essa curricularização. Então, assim, tem sido um momento desafiador para os cursos, né, para todas as pessoas envolvidas, mas também um momento de muito aprendizado, né, e acredito que da forma que está sendo feita, com professores engajados, técnicos, estudantes, acho que a gente, assim como a UERN se destacou lá em 2017 por sair na frente nessa discussão, acho que agora a gente se destaca também por apresentar as primeiras experiências que já servem de referência para outras instituições, né? A gente sempre tem participado de seminários, simpósios de outras universidades para aprender com elas, mas também poder contribuir com o nosso exemplo. Esdras, enquanto pró-reitor, você está sempre participando de muitas atividades, de muitos eventos, né? E agora em outubro você participou do 51º Fórum de Pró-Reitores aqui no Nordeste. Como foi o evento? Quais eram as atividades envolvidas, né? Isso. Bem, em julho, o ForProEx é um fórum que reúne todos os pró-reitores e pró-reitoras de extensão das instituições públicas, né? Então envolve universidades estaduais, municipais, federais e institutos federais. Então o ForProEx ele tem uma coordenação nacional e tem as suas coordenações regionais. Em julho eu fui eleito coordenador da Regional Nordeste do ForProEx, junto com a professora Sueli Pereira, que é pró-reitora de extensão da Universidade Federal de Sergipe. Cada regional ela organiza 2 encontros anuais, né, em que os pró-reitores se reúnem em alguma cidade para colocar, discutir temas, avaliar o trabalho que tem sido feito. Então, agora em outubro, nós fizemos o 51º encontro do ForProEx Nordeste em Recife, em parceria com o FPE, o FRPE, IFPE e UPE, né? A estadual, as federais e o Instituto Federal. Então, foi um desafio porque, enquanto coordenador, foi a primeira experiência de organizar esse encontro, mas foi muito bom porque conseguimos ter 22 instituições participando de 7 estados do Nordeste. Ao todo, tivemos cerca de 100 inscritos. Então, foram dias bem interessantes, tanto para uma retomada desse contato, porque foi o primeiro encontro pós-pandemia. Então, foi um momento oportuno para conhecer a situação de cada instituição e de estabelecer essas parcerias, né? Então, assim, o pessoal saiu gostando muito, acho que a gente conseguiu mostrar o que tem sido feito na UERN, mas também conhecer as outras experiências. E em 2023, no primeiro semestre, teremos o ForProEx Nordeste em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. Esdras, e agora, no dia 17 e 18 de novembro, você vai participar de outro fórum, né, que é para a extensão da ABRUEM. Você pode falar um pouquinho como vai ser esse evento, quais são as expectativas e como vai ser a sua participação? Isso. Então, assim, a UERN, ela, nesse campo da extensão, como eu disse, ela é sempre referenciada, buscada pelas experiências que já aconteceram e que a gente tenta dar seguimento e ampliar. Então, além do ForProEx Nordeste, existe a Câmara de Extensão da ABRUEM, que é a Associação Brasileira de Reitoras e Reitores das instituições estaduais e municipais, das universidades estaduais e municipais. Então, a Câmara de Extensão ela também realiza os seus encontros. E a gente pensou em um fórum de extensão da ABRUEM, reunindo as universidades estaduais e municipais. E aí foi colocada a proposta de Mossoró sediar, a UERN aceitou. Então, nos dias 17 e 18 de novembro, na próxima semana, estaremos no auditório da Faculdade de Ciências de Saúde, recebendo pró-reitores e pró-reitoras de extensão de universidades de todo o Brasil e alguns reitores. Então, já tem confirmado a presença do presidente da ABRUEM, do vice-presidente da ABRUEM, da presidente da Câmara de Extensão e de universidades da Bahia, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, São Paulo, Minas Gerais, Tocantins, Paraná, Santa Catarina, Maranhão. Então, assim, serão 2 dias importantes em que teremos todas essas universidades em Mossoró discutindo a extensão universitária.
É um evento que o público principal são os pró-reitores e diretores de extensão, mas na abertura, que acontecerá no dia 17 pela manhã, ele é aberto para toda a comunidade. Então é gratuito, quem quiser acompanhar essa abertura em que iremos discutir a internacionalização da extensão, é só se dirigir à Faculdade de Ciências da Saúde, fica ali vizinho ao Hospital Tarcísio Maia, e participar com a gente. Então deixamos aí o convite para todo mundo, né? Tenho certeza que vai ser um evento incrível. Estejam todos convidados para a abertura. Voltando um pouco a falar sobre a questão da extensão, Esdras, a gente sempre vê a questão do lançamento de editais, que os professores estão propondo os projetos de extensão, mas surge a dúvida, é possível ter uma parceria em que o próprio estudante ali, ele insira uma ideia de projeto de extensão? É possível ter essa parceria? Sim, a gente esse é um dos assuntos que nós temos trabalhado e discutido na Pró-Reitoria de Extensão, já que esse modelo ele é executado em algumas instituições. Então hoje, como você bem falou, só quem pode propor é um professor ou um técnico, uma técnica ou uma professora, porque são aqueles profissionais que têm um vínculo com a universidade. Mas a gente já discute a possibilidade de editais em que o próprio estudante possa propor, trazer uma ideia para não ficar na dependência de algum professor ou professora ter que propor essa ação de extensão. A gente está trabalhando nisso. Esdras, e na UERN nós temos vários projetos de extensão, né, que vão acontecendo. Quais que você participou, que você destacaria, que você falaria um pouquinho sobre a mensagem que eles tentavam transmitir? Hoje nós temos, assim, para citar, eu tento evitar para não ser injusto, né? Porque assim, cada projeto tem um envolvimento de professores, estudantes, e a gente sabe o quanto cada um se dedica, né? Mas só para você ter ideia, Letícia, no edital passado de proposições, que são os projetos que estão vigentes, nós tivemos 271 propostas, né, aprovadas. Então, assim, um número muito bom, mostrou um crescimento em relação à edição passada. E agora, com as UCEs, como a UCE ela precisa estar vinculada a um projeto, a alguma ação, então a gente espera que esse número vai aumentar. Qual o nosso desafio? É garantir mais apoio à execução dos projetos, mais bolsas, né, mais recursos para custeio dos projetos. Então, os projetos de extensão da UERN, eles têm um forte impacto social, não só nessa região de Mossoró, mas em todo o estado do Rio Grande do Norte, já que a UERN está presente diretamente em 6 municípios, mas indiretamente em toda a área do Rio Grande do Norte. Muito obrigada pela sua contribuição, Esdras, e desse modo vai chegando ao fim esta edição do Em Pauta. Muito obrigada pela presença e contribuição. Lembrando que você pode assistir nossa programação e muitos outros conteúdos no nosso canal do YouTube, o youtube.com/UERNTV. Nós temos um encontro marcado na semana que vem com mais um episódio do Em Pauta. Obrigada pela sua audiência e até mais!